Bienvenidos a una mesa de análisis más del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Es para mí, Anxo Varela, un verdadero placer estar hoy aquí con vosotros, acompañado a mi lado de dos magníficas profesoras, de dos magníficas profesionales, y al otro lado de la pantalla también con un querido amigo que nos habla, en este caso, desde Brasil. Es un verdadero placer para el Centro de Estudios de Seguridad organizar esta mesa sobre corrupción, el control de la corrupción. Sabéis que en el Centro de Estudios de Seguridad tenemos una preocupación manifiesta por la seguridad en su versión integral y el control de la corrupción supone un importante punto a destacar en este ámbito. Últimamente, por la realidad geopolítica en la que nos encontramos, hablamos de geopolítica, hablamos de guerra, hablamos de seguridad nacional, pero no debemos olvidarnos de cuestiones que quizás son ordinarias, pero que también tienen una importancia manifiesta para el Estado de Derecho. En este caso, me acompaña también como coordinadora de la mesa mi querida Andrea Willemming, que es investigadora del propio CSEG y miembro de su equipo directivo, a la que le cedo, en primer lugar, la palabra. Buenas tardes a todos, buenos días ou buenas noches, não? Depende muito de onde vamos estar a participar desta mesa de análisis. Com muito prazer que temos aqui com nós André Pascal, do Ministério Público de São Paulo, Brasil, não? Para nos trazer este tema muito importante, que é a corrupção e a accountability, né? Como vamos tratar dentro dos órgãos públicos e do Ministério Público, da Fiscalia, también la cuestión de la corrupción. Vuelvo la palabra a Ancho. Muchas gracias, Andrea. Como os decía, será una mesa breve en donde Andrea me acompañará en la coordinación de la misma y, en primer lugar, intervendrá André Pascual. André es promotor de Justicia do Ministerio Público do Estado de São Paulo desde 1997. Es decir, Ministerio Público que en España sería la Fiscalía. Además, es doctor en Derecho, en Filosofía y en Teoría General del Derecho por la Universidad de Sao Paulo, con la que colaboramos habitualmente, y entre otras muchas facetas, Andrés es un hombre polifacético que siempre está trabajando, es asesor da Escola Superior do Ministerio Público do Estado de Sao Paulo. Además, Andrés tiene una preocupación académica importante y ha escrito distintos libros en donde, si se me permite, destacaré el último que habla sobre corrupción y moneda, no, sobre un análisis concreto de un caso muy interesante sobre el que, André, después, si tenemos tiempo, puedes darnos una pequeña pincelada. Un libro de máxima actualidad que ha sido publicado en el año 2024. Y a mi izquierda tenemos a Cecilia Rodríguez Rufino. Cecilia es argentina, es una profesora argentina que en este caso está en España realizando una estancia de investigación hasta dentro de unas semanas. Por lo tanto, es para nosotros un placer recibirla aquí. Además de profesora en el ámbito de las ciencias jurídicas, es especialista en abogacía del Estado, es abogada y es directora del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Salta, una región al norte de Argentina, que a mí siempre me gusta presentar como esa región en la que hace 50 grados a la sombra. La seguridad natural también es un tema que nos preocupa al CSEG. Y finalmente, y por eso estoy aquí, María Cecilia Rodríguez Rufino, la profesora Rodríguez Rufino, es auditora general de la provincia de Salta. Entonces estoy seguro de que con estos dos magníficos profesionales pues podremos generar una conversación interesante. Así que, André, si te parece, en primer lugar, te damos paso para que nos ilustres y te escuchamos muy atentamente desde Santiago de Compostela. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, como dije Andrea. Es un placer muy grande de estar aquí. Yo voy a hablar apenas, empezar hablando español. Yo voy a pasar para portugués para as primeiras considerações. Cecília, a professora que, como dije, é nome de minha hija, muito prazer de estar aqui. Professor Varela Ancho, também muito prazer de vê-lo agora através da pantalla também, conosco também a qualidade de seu trabalho. E Andrea, que é uma querida amiga de Brasil também. E eu vou começar a falar em português, porque eu entendo que vai ser mais fácil para as pessoas da Galícia e de Santiago de Compostela. Eu acredito também que da comunidade hispano-americana,
da comunidade hispânica no mundo entender melhor em português, que é a língua que eu domino e que também eu vou raciocinar um pouco melhor. Eu vou tentar falar um pouco devagar para que vocês possam compreender, e é um tema que me chama bastante atenção, e é um tema muito importante. Eu estou aqui hoje na Universidade de Ghent, na Bélgica, onde eu faço uma pesquisa como visitante aqui na universidade, e ontem eu dei uma palestra aqui na universidade sobre uma breve história das leis anticorrupção aqui no Brasil, porque eu acabo brincando, e isso é triste para nós que somos da América do Sul, Cecília, dizer que talvez seja a nossa matéria-prima, a questão da corrupção. É uma questão histórica, uma questão de mentalidade, e talvez o mais difícil disso tudo, e o que mais me entristece nisso tudo, não é apenas apresentar um novo desenho das instituições, não é apenas apresentar novas legislações que possam dar cabo ao problema, quando as mentalidades dos governantes e dos políticos, elas não se alteram ao longo do tempo. Algo que Fernando Braudel, num passado não tão distante, como pesquisador francês na Universidade de São Paulo, criou o tema da longa duração, que períodos históricos muito longos em que é difícil alterar a realidade dos fatos, é difícil alterar a mentalidade das pessoas, que muitas vezes está acima das próprias instituições e acima das próprias legislações. Temos legislações aqui no Brasil que cambiaram ao longo do tempo, mas eu gosto de pontuar duas legislações muito importantes no Brasil sobre a corrupção. A primeira, a Lei Anticorrupção de 1992, que foi uma lei criada sob uma pressão histórica muito grande no momento de impeachment do presidente Collor, na época. Na época houve um movimento histórico dos cara-pintadas. Eu fui um cara-pintada. O cara-pintada era aquela pessoa que ia para as ruas, pintava a cara e fazia protestos para mudar o país. Hoje, muitas dessas pessoas que eram cara-pintadas, hoje elas se tornaram políticas no Brasil e acabam também caindo no desgosto da população por esquemas de corrupção. Mas, naquele momento, o Brasil precisava mostrar um perfil de modernidade perante o mundo. E o impeachment do Collor acabou selando esse momento e impondo a criação de uma lei de improbidade administrativa, uma lei de corrupção muito forte, que fizesse a previsão da cassação dos direitos políticos das pessoas que pudessem praticar atos de corrupção, devolução dos do dinheiro arrecadado com a corrupção e também, sobretudo, a proibição de contratação dessas pessoas com o setor público, em casos de extrema gravidade. Essa lei, ela gerou grande repercussão nacional e, naquele momento, após a Constituição de 88, o Ministério Público, a Fiscalia, ela passa a ter um momento de protagonismo nacional na medida em que o Ministério Público passa a exercer um papel de controle de outras instituições e da própria sociedade em questões de improbidade administrativa. Tínhamos, à época, instrumentos novos, instrumentos processuais, como a nova Lei de Ação Civil Pública, o Inquérito Civil, que permitia uma investigação mais ampla do passado, do presente e, quiçá, dos próximos passos do futuro dos agentes públicos envolvidos em esquema de corrupção. Mas também vivíamos um momento histórico novo, em que a imprensa, depois de passar por um longo período de sufocamento a partir de uma censura muito grande, ela passa a se manifestar, e ela passa a integrar a opinião pública, e de uma certa forma ela passa a ter uma proximidade muito grande com o Ministério Público, que se alimenta das informações da imprensa para avançar em suas investigações. O Poder Judiciário também, que era um tanto mais estável, que agia um pouco mais por provocação, ele passa a intervir de uma forma mais incisiva nas questões da política nacional, em questões muitas vezes divorciadas de aspectos meramente legais ou jurídicos, mas questões também relacionadas a políticas públicas, a questões sociais, políticas e econômicas. Daí nós podemos falar já da emergência do conceito de accountability. Várias instituições que passam a exercer um controle, não só nos agentes públicos, mas umas sobre as outras, não só aos agentes públicos, mas também se interrelacionando, cooperando umas com as outras para que os dados de uma investigação, para que os dados relativos à prática corruptiva por parte dos agentes públicos pudessem ser esclarecidos, as pessoas pudessem responder por isso.
É um período novo, é um período de teste, de uma certa forma, em que abusos foram cometidos. As pessoas, com um caráter um pouco mais demandista, que era o propósito dessa lei de 1992, acabam ajuizando diversas ações civis públicas e desagradando sobremaneira a classe política. Naquele momento, não havia a possibilidade de acordo entre o agente público e o Ministério Público em casos de corrupção. Bem, essa ordem de coisas gerou uma insatisfação muito grande da classe política. E agora, em 2021, houve uma alteração sensível dessa lei de 1992, de forma a esvaziar várias condutas dessa lei que eram consideradas como atos de improbidade administrativa, como atos de corrupção, como meros desvios. Por exemplo, prática de imoralidade administrativa, prática de nepotismo e outras práticas corriqueiras na política nacional deixam de ser consideradas improbidade administrativa, e apenas aquelas condutas expressamente previstas em leis, na lei, e aquelas condutas expressamente previstas na lei de improbidade administrativa podem gerar a aplicação de seus efeitos, e também a necessidade de que causem prejuízo ao erário público. Não só, se esse fosse apenas a questão, se a questão fosse meramente material, mas a questão também afeta a forma de agir das instituições e principalmente da principal instituição, da instituição protagonista nos casos de corrupção, que é o Ministério Público. O Ministério Público, ele passa a ter também a sua função um tanto quanto esvaziada, na medida em que as pessoas não podem mais ter no Ministério Público apenas um controle único. O Ministério Público ele passa a ser controlado em vários aspectos por outras instituições, como pelo próprio Poder Judiciário, nas questões relativas, por exemplo, aos acordos que agora passam a ser permitidos no âmbito da improbidade administrativa, dando um pouco mais de margem, de discricionariedade ao agente do Ministério Público para a composição, antes impossível na lei anterior, que tinha um viés mais demandista. Então, o viés da nova lei de improbidade administrativa é um viés mais consensual, mais preocupado apenas na devolução e na reintegração do patrimônio lesado pela prática corruptiva, do que em corrigir, em fomentar uma mudança de perspectiva ou de mentalidade daqueles que cometem a corrupção. A questão da accountability acaba sendo um pouco prejudicada também nesse aspecto da lei, uma vez que a instituição forte que outrora foi o Ministério Público, na lei original de improbidade administrativa, passa a ser o Poder Judiciário, que passa a ter uma gama muito grande de discricionariedade em suas decisões, passa a ter uma gama muito grande na definição dos procedimentos a serem perseguidos e a serem determinados no âmbito da nova lei, e também passa a interferir efetivamente na questão dos acordos de não persecução civil, que podem ser lançados e podem ser consensualizados entre o Ministério Público, os agentes públicos e os agentes políticos. Dessa forma, a margem de atuação do Judiciário passa a ser maior e passa a acirrar aquela crítica que sempre há nas questões envolvendo a accountability, da questão do ativismo judicial, da questão da hiperdiscrecionariedade judicial, em tratar de questões num âmbito de realismo muito grande, que acaba extrapolando o acervo semântico jurídico do operador do direito. Então, essas questões passam a ser muito polêmicas, muito atuais hoje no Brasil, e esperamos, sinceramente, que haja uma mudança de mentalidade. Infelizmente, a gente não pode ver isso de uma forma muito próxima, como aqui, de uma forma geral, na nossa política na América do Sul, eu digo que o Brasil ele passou por um período de ditadura de 1964 a 1985. De 1985 em diante, começa a democracia. Na Constituição, temos a Constituição de 1988, que muda sobremaneira as instituições, Ministério Público, Judiciário, a imprensa passa a ser livre, e temos também, professora Cecília, os tribunais de contas, que são semelhantes às auditorias na Argentina, que também são órgãos importantes para exercício de accountability política, nesses casos de corrupção. Mas a gente vê tudo isso, mas, por outro lado, a gente pode observar que, de 85 para cá, nós elegemos 5 presidentes eleitos. Desses 5 presidentes eleitos, 2 sofreram processo de impeachment.
E fora esses dois que sofreram processo de impeachment, nós podemos dizer que 2 presidentes já foram presos também pela prática de corrupção. O atual presidente, o presidente Lula, que foi preso no passado e que todos nós sabemos que houve anulação dos atos de sua prisão e por isso hoje ele pôde concorrer e está à frente da presidência da República, e o ex-presidente Collor, outrora, sofreu impeachment e recentemente, coisas de 2 semanas atrás, também foi preso por crime de corrupção. Então a gente percebe que não basta uma nova democracia, não basta um novo redesenho das instituições, não basta um enorme número de legislações que imponham responsabilidade aos políticos ou penas pesadas aos políticos, como a nova lei de licitações, como a lei de responsabilidade fiscal. Não adianta nada disso se não houver uma mudança de mentalidade, se não houver a devida representatividade política, se a opinião pública não puder ter uma visão qualificada do quadro geral da política num país e em determinado local. Então, isso é a nossa luta, e a nossa luta como agente do Ministério Público, como agente de accountability, é tentar fazer essa inter-relação, essa coordenação de instâncias, de instituições, e trazer, sim, trazer a sociedade civil próxima de nós, para que possamos lutar contra esse quadro geral de corrupção que assola o país. Em 28 anos de carreira, eu ainda mantenho as minhas esperanças acesas. E espero que um dia a gente possa vir aqui em Santiago de Compostela, do Brasil, e falar assim, olha, mudamos. Não foi agora, mas quem sabe. Muito obrigado, André, pola súa magnífica intervención, muito obrigado pela súa claridade e, sobre todo, tamén pela vehemencia co que tratou o tema, non? Porque é un tema moito serio que a cidadanía lle debe preocupar e é un tema, como dicíamos, clave para o Estado de Direito, non? Eu teño moitas cuestións que plantexarse, ímolas a deixar para após, non? Pero podo plantexar un en abstracto, é dicir, o fato de que algún presidente sexa condenado per corrupción ou que ocorre, que é o que nos está dicindo este feito? Que funciona ben o sistema ou precisamente que funciona mal, non? Non me responda você, deixo a dúbida no aire, e agora doulle paso, agora le doy paso, si me permiten ustedes, a María Cecilia Rodríguez Rufino. Como decía, ella es, por cierto, una pequeña corrección que hago, auditora de la Auditoría General de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Así que, Cecilia, te escuchamos muy atentamente para que nos des esta perspectiva. Hemos conocido lo que ocurre en Brasil, nos contarás ahora tú, de primera mano, como profesional que está con la materia de manera diaria, qué es lo que ocurre en Argentina, un país tan querido para nosotros, para España. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde se encuentren. Para mí es un gusto compartir con Andrea, con Anjo, que me recibiste también, estoy muy agradecida, y con Andrés. Bien, les propongo, siguiendo la línea de lo que habló Andrés sobre Brasil, que conversemos un poco sobre el rol de las entidades superiores de fiscalización en lo que es el papel de la lucha, el papel que tienen en la lucha contra la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, hablamos generalmente de alterar algo, ¿no? Estoy alterando algo ya sea física o moralmente, pero hoy resulta que la corrupción no es solamente un concepto, ¿no? Es ese abuso de poder que generalmente ejerce un funcionario para obtener beneficios propios. Bien, entonces generalmente por ahí puede darse en situaciones de compras públicas donde un funcionario beneficia a determinado empresario. Bien, y muchas veces cuando hablamos de corrupción también hablamos desde una perspectiva de que trasciende fronteras. Bien, entonces en ese escenario donde muchas veces se dan prácticas corruptas, nos preguntamos qué rol juega una entidad superior de fiscalización. Bien, entonces las entidades superiores de fiscalización, para ir adelantando, tienen un rol importante, no es su función principal y lo vamos a descubrir ahora, porque también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de órganos de control de sus competencias, ¿no? Es el cúmulo de facultades asignados por ley, ¿bien? Que les permite actuar dentro de la ley legítimamente. Cuando hablamos entonces del rol de estas entidades, primero nos preguntamos qué son. Son órganos determinados del Estado, ¿bien? Que controlan, supervisan la gestión económica, financiera, patrimonial de los órganos del Estado, ¿bien? Y que tienen un rol trascendental en lo que es la transparencia, fomentan la rendición de cuentas. Entonces ahí ya vamos tomando conceptos y nociones que se vinculan con lo que es la corrupción, ¿no? Porque ese papel, el rol que tienen los órganos, puede con su labor
podríamos decirlo de alguna manera, fomentar la transparencia, el rol de las entidades superiores de fiscalización, puede fomentar también la rendición de cuentas y también la confianza de la sociedad, ¿bien? Entonces, no es la función principal, pero colateralmente cumple un rol en la lucha contra la corrupción. Entonces, yo les comento que, bueno, según el diseño de cada país, nosotros acabamos de conversar con André y André nos habló de los tribunales de cuentas como órganos superiores de fiscalización en Brasil. Bien, en Argentina, como órganos superiores de fiscalización, ¿qué tenemos? A partir de la reforma del 94, tenemos la Auditoría General de la Nación, ¿bien? Porque si bien la Auditoría General de la Nación fue creada en el año 1992 con la ley 24.156 de Administración Financiera, es a partir de la reforma de 1994 que adquiere un rango constitucional. Bien, y cuando nos preguntamos cuál es su competencia, de la que nosotros venimos hablando, que hay que ser muy prolijos con la competencia, y bueno, la competencia de este órgano de control es que actúa dentro del ámbito del poder legislativo, porque eso va a depender según el diseño institucional de cada país, ¿no? Muchas veces los tribunales de cuentas dependen del órgano ejecutivo, pero cuando hablamos de auditorías, se desarrollan a su actividad dentro de la órbita de los legislativos, de los órganos legislativos, y se encargan de fiscalizar el control de las cuentas públicas, ¿bien? Y a partir de ello, de la opinión que dan, pueden transmitir la confiabilidad o no de esos estados financieros o contables, ¿bien? La Auditoría General de la provincia de Salta, por su parte, que es donde yo trabajo, allá al norte de Argentina, es un órgano extrapoder que se encarga del control externo y posterior de la hacienda pública provincial y municipal. ¿Bien? O sea que en lo que yo vengo conversando con ustedes no les voy diciendo en ningún lado que buscamos delitos ni irregularidades ni las perseguimos. ¿Bien? La competencia en la provincia de Salta y en la Nación Argentina les marca una competencia de control y supervisión de las cuentas públicas. En ese rol, la Auditoría General de la provincia de Salta destacó que es un órgano con independencia, es un órgano extrapoder, siguiéndola a Vidal Campos, que es fue un constitucionalista argentino, y destacó que, a diferencia de la Auditoría General de la Nación, nosotros no dependemos del órgano legislativo, ¿bien? El órgano legislativo a nosotros no nos marca nuestro programa de acción anual, que es sumamente importante para marcar tu independencia con los órganos políticos, ¿bien? ¿Qué vamos a auditar? Eso no nos señala un órgano legislativo, sino que el Colegio de Auditores Generales es quien lo decide en sesión de Colegio de Auditores Generales. Que ellos sí son auditores generales y son la parte política de este órgano de control. La auditoría es un órgano de control que tiene una parte política, que son los auditores generales, y una parte técnica donde estamos los auditores, que somos profesionales, administrativos, como en mi caso. Bien, es muy importante porque nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el trabajo multidisciplinario de nuestro órgano de control. Entonces tenemos en nuestros equipos de auditoría no solo contadores, tenemos abogados, tenemos ingenieros, pueden estar también, tenemos médicos, bien, para auditorías en gestiones hospitalarias, bien. Entonces eso destaco esa diferencia de la ubicación constitucional de la Auditoría de la provincia y la ubicación constitucional de la Auditoría de la Nación, que está como un apéndice, como un órgano de asistencia técnica del Congreso, ¿bien? Entonces eso le marca esta mayor independencia al órgano provincial. Bueno, habiendo dicho esto, lo que sí me parece importante es que si uno detecta en medio del ejercicio de la función control un delito o una irregularidad, se la pone en conocimiento del Ministerio Público. ¿Bien? Eso sí actúa de un modo colaborador la auditoría con el Ministerio Público, pero no es nuestra principal función. Pero sí con nuestras tareas, a partir de nuestras observaciones y recomendaciones en los informes de auditoría, sí se coadyuva con lo que es el fortalecimiento institucional, la integridad institucional, aunque no sea nuestro rol principal el buscar delitos. ¿Bien? Eso algunas veces desde la sociedad hay una confusión. Entonces a mí me parece súper importante en este ámbito, para entender mejor la auditoría, decir lo que no somos. ¿Bien? Entonces no somos, ¿qué no somos? No somos un juez,
No somos un órgano jurisdiccional, no hacemos un juicio de cuentas ni de responsabilidad, ni aplicamos sanciones. Y además debemos guiarnos por el principio constitucional del juez natural, ¿bien? Uno no puede ser sacado de los jueces naturales, por eso nosotros como órgano de control no podríamos ni juzgar ni condenar a nadie. Tampoco somos, en este esquema, un ministerio público, o sea, no ejercemos la acción penal. ¿Bien? Nosotros somos un órgano de control externo y posterior de la hacienda pública, provincial, municipal en el caso de Salta, que tampoco somos. No somos la agencia anticorrupción, por ejemplo. Bien, la agencia anticorrupción sí se encarga de investigar conductas en el marco de la ley que sean contrarias en el marco de la ley de ética pública. ¿Bien? Ese no es nuestro rol. Algunas veces nos confunden, ¿bien? Porque sí creo que hace falta docencia en lo que es el control público todavía, para que la sociedad, el ciudadano, que es el destinatario del control, lo entienda y lo comprenda y se comprometa con el control público. Tampoco somos la policía, ¿bien? Entonces, no somos la policía que te va a detener a vigilar en la calle, ¿bien? Nosotros somos un órgano de control externo y posterior, pero remarco que nosotros sí actuamos de manera colaborativa y ejercemos nuestras obligaciones, y cuando se toma conocimiento de una irregularidad o de un delito, se lo pone en conocimiento. Entonces, ahí hay una colaboración y un trabajo constante, que eso se puede ver en la labor de la auditoría. La auditoría ha puesto en conocimiento numerosas situaciones en conocimiento del Ministerio Público, en el caso de la auditoría de Salta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por esa magnífica exposición, ¿no?, de cómo es vuestro trabajo. También me asaltan distintas dudas, pero si me lo permite el público, si me lo permite Cecilia, si me lo permite André, voy a dar paso a la profesora Willeming para que a continuación plantee una serie de preguntas a André Pascual, que si quiere responder la que yo le planteaba antes, ¿no?, de ¿qué ocurre? ¿El hecho de que haya dos presidentes condenados por corrupción es un buen síntoma de que el sistema funciona o es un síntoma de todo lo contrario? En todo caso, dejo a la profesora Willeming, y si André quiere responder también a esta pregunta, pues estaremos encantados de escucharte desde España, André. Un placer. André, penso que com essas duas excelentes ponências, não, que temos agora, podemos trazer um perfil latino-americano, não, para a Espanha, e mostrar um pouco. E para mim, acho que é muito importante esta provocação de Ancho, não, que nos coloca. Penso que é interessante, se pode responder para nós outros, mas penso que tem um tema que sempre é muito obscuro, é que a maioria, porque temos muitos estudantes também aqui na universidade que les gusta muito participar de nossas ponências, é sobre como poderemos explicar para eles o que é accountability, não? Que é um termo muito utilizado, mas muitas vezes mal entendido, não? No uso da linguagem e, às vezes, mesmo nas interpretações jurídicas. Se puder falar alguma coisa sobre isso, seria um prazer também escutá-lo. Está mudo. As duas perguntas, tanto a do professor Ancho quanto a sua, são duas perguntas, assim, difíceis de responder, porque elas acabam sendo o resultado e o escopo de qualquer pesquisa, né? Mas o que eu gostaria de dizer, a do professor Ancho, eu estou pensando em responder mais para o final, quando terminar todas as perguntas, porque porque é uma pergunta, assim, chave, né? de toda a nossa discussão aqui. Mas, assim, a accountability, ela é um termo anglo, né, saxão, né, é um termo britânico, é um termo inglês, de origem americana, né, da doutrina americana, que se refere, quando se fala accountability, ela não tem uma tradução para o português precisa, e acredito também que não tenha uma tradução precisa para o espanhol, porque ela acaba englobando várias questões. Ela acaba englobando a questão da transparência, ela acaba englobando a questão da prestação de contas, ela acaba englobando a questão do controle público, ela acaba englobando a questão da responsividade e da responsabilidade. Qual a diferença de responsabilidade e responsividade? A responsabilidade é a responsabilidade pela prática do ato de corrupção. A responsividade é a necessidade de dar respostas
das posturas adotadas pelos agentes políticos perante a sociedade. Então, quando a gente fala em accountability, nesse sentido amplo, que é o sentido que eu gosto de utilizar, e eu gosto de não traduzir, inclusive tem uma pesquisadora aqui no Brasil, a Raquel Rachid, que ela fala o seguinte, ela tem um artigo que ela fala assim, o que é, já podemos, hoje, passados anos de pesquisas, dizer o que significa accountability? E ela fala assim, puxa, vamos descobrir ainda. É que nem a pergunta do professor Antio, né? A gente vai descobrir ainda. Então, o que eu digo sobre a questão da accountability, que ela engloba todas essas facetas e ela envolve, por essa questão, vários agentes políticos, vários agentes públicos, inclusive também a própria sociedade civil e a própria imprensa, nessa cobrança de posturas em relação à prática pública, à prática dos políticos na gestão das coisas do Estado. Muito interesante, André, unha última coisa, porque aquí non só nos ven dende outro lado digamos, do océano, non? Non só nos ven xente, digamos, con intereses, sino que tamén nos siguen estudiantes, non? Entonces, para que puedan entender un pouco la traducción del término, aunque André lo quiera dejar abierto y quiera que nos respondamos, la traducción sería rendición de cuentas, ¿vale? Rendición de cuentas es de lo que estamos hablando ahora. Andrea, por favor. Sí, é um termo muito diverso mesmo em inglês, não? Então, temos que entender que accountability é muito aberto, mesmo como rendição de contas, às vezes podemos ter grandes interpretações lá de dentro, não? Quando vamos aplicá-lo na interpretação legal. Uma outra questão importante, André, que gostaria de trazer, sim, qual é o papel da accountability, agora que entendemos, para aqueles que querem entender também como rendição de contas, não? Em la luta contra a corrupção. Como podemos aí trabalhar isto de forma, depois que puedas nos dizer um pouco da pergunta que Antio vos havia feito. Bem, a pergunta do Antio é o seguinte, sobre se o sistema nosso de justiça, se ele funciona bem, e por isso que nós conseguimos prender os presidentes que praticaram corrupção, ou se ele funciona mal, e por isso que os presidentes são presos, eu acho que eu ficaria, para não ficar em cima do muro, professor Antio, eu acho que eu acabaria votando na segunda opção, porque eu acho que se nosso sistema de justiça ele fosse de fato, ele fosse efetivo de fato, talvez essas figuras elas se sentissem cerceadas a praticar a corrupção, entendeu? Elas não se sentiriam encorajadas a praticar a corrupção. Então, se elas se sentem encorajadas a praticar a corrupção, é porque elas sabem que o nosso sistema possui falhas, que o nosso sistema possui brechas em que elas podem atuar, e por isso elas acabam atuando. Então, se for para escolher uma, é muito triste para mim, como membro do Ministério Público há 28 anos e trabalhando no sistema de justiça, responder isso, mas eu acredito que essa seja a maior verdade. Com relação ao que a Andrea perguntou para mim, a respeito da accountability no controle de corrupção, eu penso que, com a conceituação de accountability, nós temos que pensar que existe uma rede de accountability. Existe uma rede de accountability composta por várias instituições, por várias agências de accountability. Então, eu posso dar um exemplo aqui. O Tribunal de Contas é uma agência de accountability, porque ela cobra as contas né, ela é uma agência que cobra as contas por parte do gestor, do executivo. O Ministério Público é um agente de accountability, porque ele cobra as contas dos políticos, ele faz investigações a respeito dos políticos em casos de corrupção também. O Judiciário exerce um papel muito importante como instituição de controle de accountability, na medida em que muitas vezes o Judiciário é forçado a proferir decisões que escapam do âmbito meramente jurídico e acabam esbordando para questões de cunho político e econômico, que acontece muito aqui na Suprema Corte Nacional, e a gente vê isso muito no noticiário. E por falar em noticiário, a imprensa também exerce um controle muito forte nas atividades por parte dos agentes políticos. Por fim, eu gosto de falar também das manifestações populares e da sociedade civil, que também pode exercer não apenas pelo seu voto, mas em manifestações no direito de associação e naquilo que Hannah Arendt fala, em agir em concerto
cobrar por parte dos políticos posturas adequadas na prática anticorrupção. Então, eu entendo que essa rede de accountability, esses agentes de controle de respostas, de transparência e de prestação de contas são efetivos a inibir as práticas corruptivas, muitas vezes antes delas serem praticadas, porque ela, uma vez praticadas, é um custo social e político muito grande por parte dos políticos que podem encerrar a carreira se acabam incorrendo no caso de corrupção, por esse exercício da accountability por parte dessas instituições e dessas agências. Excelente, André. André, eu vou fazer uma última pergunta muito rápida aqui, porque a gente já está estourando nosso prazo, e vou passar a palavra para o professor Ancho, para que a Cecília também possa dar sua contribuição aí com as nossas perguntas, não? E a última pergunta, mas pode responder brevemente, só para a gente ter uma noção, qual é a relação de accountability aí no Brasil, entre o Ministério Público, né, a Fiscalia para a Espanha, e o Tribunal de Contas? Seria interessante fazer esta pequena distinção. Não, é muito importante isso, porque a gente chegou à conclusão aqui no Brasil, e isso é muito bacana falar sobre isso, porque o Tribunal de Contas passa a ser no Brasil cada vez mais uma instituição de apoio de proximidade com o Ministério Público, porque muitas vezes nós dependemos do resultado alcançado pelo Tribunal de Contas, que possui uma expertise maior em questões de contas públicas do que a gente que é operador do direito. A gente depende desses pareceres e dessa análise do Tribunal de Contas para que nós possamos entrar com as ações, para que nós possamos dar continuidade às nossas investigações. Então, a gente tem procurado, aqui no Brasil, agir em contato cada vez mais estreito com o Tribunal de Contas, porque nós chegamos à conclusão que, apesar de sermos instituições autônomas, independentes, nós também somos instituições co-irmãs, que temos que agir com o mesmo objetivo, para os mesmos fins, para o interesse público. Excelente, André. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o Anjo. Muito obrigado, André, pola súa magnífica resposta, pola súa contribución. Entón, agora é el turno de Cecilia. Pero antes de hacerle una pregunta a Cecilia, que va relacionada con lo que estrictamente voy a decir ahora, quería insistir en un último comentario hacia André. Y es que, André, nosotros en España llevamos mucho tiempo colaborando con el Ministerio Público y al menos cos promotores de justiza y cos procuradores de justiza que eu coñezo, yo tengo claro que sois una cosa que es independientes. Es decir, yo tengo claro que os promotores de justiza, os procuradores de justiza sois independientes en Brasil, ¿no? No sé otras instituciones del Estado, si la judicatura, si otro tipo de instancias, pero sé que el Ministerio Público sí. Entonces, Cecilia, precisamente tú hablabas de la independencia de vuestras auditorías, ¿no? ¿Cómo se garantiza en vuestro sistema vuestra independencia? La de la auditoría por un lado y después, por supuesto, y de forma correlacionada, la de los auditores que formáis parte de la misma. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Ancho, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta sumamente interesante. ¿Cómo garantizar la independencia de un órgano y de las personas que forman parte de ese órgano? Bien, bueno, cuando me parece sumamente interesante el diseño constitucional que uno tiene de un órgano, en primer lugar, destaco el diseño constitucional de la provincia de Salta porque nosotros estamos en un capítulo único de la Constitución y eso deja plasmado que no dependemos ni del órgano ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial. ¿Bien? Entonces eso me parece sumamente importante. Sí, y al informe de la Cuenta General del Ejercicio Provincial, uno es remitido a la legislatura provincial donde se aconseja aprobarlo o desaprobarlo. ¿Bien? Su aprobación o desaprobación. Pero tenemos independencia. De hecho, como órgano de control, fijamos nada más ni nada menos que nuestro programa de acción anual, que es el programa que es fijado por el Colegio de Auditores Generales, competencia del Colegio de Auditores Generales, y ellos fijan qué auditorías se van a llevar a cabo en un año. Bien, además me parece súper interesante el tema de tener un presupuesto propio, ¿no? Entonces nosotros como órgano de control, lo que sí hacemos es aprobar un proyecto de presupuesto que después, siguiendo nuestro sistema de gobierno, va a ser aprobado por las legislaturas, ¿bien? Por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En cuanto al personal, me parece sumamente importante que, y acá voy a distinguir
Nosotros tenemos el cuerpo político, que son los auditores generales de la provincia, ellos tienen una designación política, y en esto también destaco en Salta que en el proceso de selección de los auditores generales hay una instancia de audiencia pública donde participan ciudadanos, entonces en esa instancia de selección. Eso lo destaco en esto de hablar de la independencia del órgano. Y además, el órgano tiene su planta técnica, a la cual yo pertenezco. A la planta técnica uno accede por concurso público. Entonces, eso también dota de independencia al órgano, de independencia, de transparencia, ¿bien? Y también tenemos, que lo considero sumamente importante, a la capacitación en los profesionales técnicos, en los administrativos, que también dota de independencia. Y además, desde el año 2021 tenemos un código de ética para el trabajo del auditor. Eso también contribuye a que el auditor sea objetivo, independiente en su criterio al momento de auditar un órgano. Como estamos en una sesión académica, a mí me gustaría insistir en dos cuestiones, que creo que una ya la has dejado caer, pero si quieres aclararlo, ¿quién nombra al auditor general? Eso en primer término. Y en segundo término, una cosa es la realidad teórica, lo que contempla la ley, lo que contempla la norma. A nivel práctico, tú que estás dentro, ¿has visto que haya habido problemas manifiestos en las auditorías, problemas de corrupción dentro de los controladores? Porque una pregunta que yo siempre me hago en cualquier ámbito es, ¿quién controla al controlador? ¿No? Entonces, en este caso, existen problemas, existen casos de corrupción que se estén investigando. Bueno, ¿nos quieres contar algo al respecto? Bien. Los auditores generales, que son las autoridades políticas, son designados por diputados y senadores. Bien, ellos tienen un proceso de selección, son designados ya por lo que son los senadores. Bien, y ahí tienen esa audiencia pública de la que participan. Está acá garantizar las mayorías, las minorías, a partir de la reforma del 2021, que hubo una modificación, duran 8 años en el ejercicio de sus funciones. Eso también contribuye a la independencia del órgano porque se modificó. Antes duraban un periodo de 5 años y podían ser reelegidos indefinidamente, seleccionados indefinidamente. Bien, en este caso ya no, duran 8 años y a la casa. Bien, en Argentina, bueno, en la provincia de Salta hubo una ola de reducir los mandatos, bien, y eso se quedó plasmado en la reforma del 2021. Eso también ayuda a la independencia de un órgano, bien. Adentro del órgano no tenemos cuestiones de corrupción, más allá de que uno lleva muchas veces la bandera de su lugar de trabajo, no hay cuestiones de corrupción adentro del órgano. Sí somos controlados por una autoridad que pertenece al órgano legislativo, eso somos controlados por ley, la ley, y hemos superado gratamente los controles a los que estamos supeditados el controlador. Así que no tenemos inconveniente. Si nosotros como órgano de control hemos efectuado el Colegio de Auditores Generales las denuncias correspondientes, las comunicaciones correspondientes al Ministerio Público, de intendentes, del controlado. Sería muy interesante profundizar en esa colaboración con el Ministerio Público, porque es una cuestión interesante, y también porque André forma parte del Ministerio Público, ¿no? Pero sí que ya tú en tu ponencia lo manifestaste, por lo tanto yo creo que has aclarado todas las dudas que se nos planteaban, ¿no? Para todos aquellos que nos vean desde la distancia, esta auditoría, ¿no? El Tribunal de Cuentas de lo que hablaba André, sería lo que en España también es el propio Tribunal de Cuentas, que está regulado por una ley, la Ley 2/1982, si no me equivoco, que en su artículo primero precisamente lo que hace es manifestar que el Tribunal de Cuentas es ese órgano supremo fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público, ¿no? Por lo tanto, en España pues también tenemos un órgano de control regulado en esta Ley Orgánica del año 82, sobre el que quizás en otra ocasión pues podamos profundizar, ¿no? Salvo que Cecilia quiera añadir algo, o Andrés o Andrea quieren añadir alguna cosa, alguna cuestión final que quieran manifestar. André, não? André, está silenciado, está mutado você? Eu gostaria só de agradecer aqui a oportunidade. Para mim foi uma honra participar dessa mesa com todos vocês, agradecer a Andréa, agradecer ao professor Antio e agradecer à professora Maria Cecília. Prazer, uma honra conhecê-los todos aqui. A Andréa eu já conhecia, mas o Antio e a professora Maria Cecília, e todos convidados para nos encontrar aqui no Brasil, na Escola Superior do Ministério Público.
Pues muchísimas gracias, André, por tus cariñosas palabras, muchas gracias por tu afecto. Agradezco en primer lugar a Andrea, la secretaria de Desarrollo Tecnológico y Ciberseguridad del CSEG, que haya pues propiciado que esto pueda tener lugar. El CSEG, aunque habitualmente pues José Julio, el director del centro, yo, Pastora, quizás otros integrantes tenemos mayor proyección pública, el CSEG está compuesto por una amalgama de profesionales amplia, diversa, entre los que se encuentra Andrea, que trabajan para que podamos seguir profundizando en esta nuestra actividad, ¿no? Por lo tanto, Andrea, muchas gracias. André, gracias por hacer también un hueco en tu agenda para hablarle a los estudiantes, a los profesionales y a todos aquellos internautas que nos siguen a través de las redes. Y mismo agradecimiento hago a Cecilia, que en este caso sí que nos está aquí acompañando presencialmente en el resto de actividades que realizamos. Por lo tanto, si me lo permitís vosotros, si me lo permiten ustedes, ha sido un verdadero placer. Yo creo que esta mesa lo que demuestra es ese interés que tiene el CSEG por entender la seguridad desde un punto de vista integral, desde un punto de vista interdisciplinar y al margen de todo ello, entendiendo la preocupación de la seguridad desde un punto de vista global. América, Brasil, España y otros países que nos acompañan en las distintas sesiones que organizamos, ¿no? Así que sin más, os agradezco mucho vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que sea pertinente. Un abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os esperamos en Santiago de Compostela.